Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trouxe um convidado especial. O tema do vídeo é renda passiva em cripto. Então você vai saber algumas maneiras e a gente vai se aprofundar em uma maneira. E nada mais justo do que trazer um especialista. Felipe. Luísa, muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Então, basicamente hoje a gente vai entender maneiras de obter renda passiva em cripto, se especializar em uma maneira específica, mas falar para vocês que existem várias. Acredito que muita gente ainda fica com esse dogma de que o mercado de cripto é aquela volatilidade louca, aquela compra e venda, aquele trade. Existe cenário onde as águas são mais calmas, né, Felipe? Existe tudo isso, mas existe um cenário um pouco mais tranquilo, principalmente para o investidor que vem do mercado tradicional e vem com um foco em renda. Então dá para tirar renda com o criptoativo. Não, então vamos já adiantar o assunto aqui. Eu vou falar alguns exemplos de renda passiva com cripto, mas eu acredito que hoje, no cenário que a gente está vivendo, se eu não estou enganada, você me corrija se eu estiver errada, existe um melhor cenário que são as pools. Mas vamos deixar para o segundo momento ali, você explicar o que são as pools e talvez até dar um spoiler para vocês de como montar uma pool, tá? Então vou deixar o gostinho. Acredito que a maneira mais famosa, é a maneira que todo mundo conhece a forma de ter renda passiva com cripto, é o staking. Falando um pouquinho sobre staking, qual é a tua experiência, Felipe? Assim? Eu acho que o staking ele é a rampa de acesso para o investidor que quer sair muitas vezes até da própria exchange tradicional, como uma Binance, por exemplo. Que oferece um serviço. E aí ele começa a colocar esse pezinho através do staking. Porque assim, o cara que já está levando as criptomoedas para o médio e longo prazo, ele não fazer staking, ele está deixando dinheiro na mesa. Já é fácil fazer, se ele já tem uma carteira, uma wallet, para ele conseguir fazer essa renda extra, basta alguns cliques e, dependendo da criptomoeda, paga-se muito bem também por conta dessa prova de participação. Exato. O Felipe está falando isso muito em maneira de DeFi, mas as plataformas, como ele já adiantou, como Binance, Bybit, Coinex, enfim, não sou patrocinado, então falo todas para que não haja, né? Eu também sou assim. Para que não haja, né? As pessoas ficam se perguntando. Essas plataformas, elas têm a sua própria. Então, se você quer começar, Luiz, eu não entendo nada, eu nem sei como é que a gente introduz via DeFi, eu acho que você pode começar por essas que você vai holdar, vai segurar para longo prazo, os famosos Bitcoins e Ethereum, enfim, como vocês gostam de falar. Dá para começar por eles e aí vocês vão se aprofundando ali. Outra maneira é através de yield farm, né? Não é tão comum, mas algumas pessoas fazem ali e é uma maneira que o mercado como um todo olha para cripto e quando o mercado tá no marasmo, não é o caso de agora, olha para yield farm com mais carinho. Ninguém tá falando disso agora porque o mercado tá essa loucura e eu acredito que a melhor forma e via DeFi é fazendo pool de liquidez. Eu trouxe o Felipe para falar sobre isso hoje. Então, Felipe, manda bala aí o que é, como é que faz, enfim. Eu sei que você separou várias formas de gerar renda. Eu acho que o pool de liquidez a gente tem que deixar ele quase por último, porque ele é toda uma contextualização até chegar nele. E aí, a analogia que eu gosto de fazer antes é com os empréstimos descentralizados. Isso. Que é uma forma que a gente consegue gerar renda. E a analogia é muito clara, porque, por exemplo, no mercado tradicional, quando a gente tem um poupador e um devedor, para a gente conseguir gerar renda, por exemplo, um 100% do CDI, a gente tem um intermediador. Como, por exemplo, um Banco Itaú, Santander e Bradesco, porque eu também não sou patrocinado, então a gente fala um pouco aí de todos os bancos. Banco Inter. Isso, perfeito. E aí, quando a gente olha para o mercado cripto, que um dos pilares dele é a descentralização, a gente precisa tirar esse intermediário. E aí, melhora para ambas as pontas. Porque quando não há um intermediário, significa que a ponta que recebe, ela acaba recebendo mais e a ponta que paga os juros acaba pagando menos. Então, desta forma, a gente consegue gerar renda tanto através das plataformas mais tradicionais, que acabam sendo um intermediário para dentro do mercado cripto, quanto aí
o melhor dos mundos, as plataformas descentralizadas como a Aave, Compound e por assim em diante. Eu, Luísa, sou apaixonada pela Aave, então não tem muito... Mesma paixão, tá então. Bom? Então Utilizo. Não tem muito... E se vocês quiserem começar a estudar sobre esse tipo de plataforma de empréstimo, acho que vocês têm que começar por uma que já está há muito tempo, sempre está se atualizando e é a mais utilizada. Então Perfeito. Seria a Aave, tá? Perfeito. Inclusive, é legal ressaltar que, por exemplo, assim como nós, você também está 100% em cripto. Sim. Então, a minha reserva de caixa, minha reserva de emergência, ela é em dólar, mas em dólar cripto. E dentro da Aave, a gente consegue deixar, por exemplo... As famosas stablecoins, para quem não está familiarizado, Isso, tá? Exatamente. Pagando, né? E os juros dentro dessas plataformas não é um banco central que dá os juros. Então, é a própria oferta e demanda. Então, em momentos de euforia, por exemplo, a gente consegue, inclusive, encontrar dólares ali pagando quase 10% ao ano, enquanto o mercado tradicional pagando 4,5%, 5%, por exemplo. 4,5%, 5% pagando ao ano, falando em mercado cripto, e que é bom, e as pessoas acham que isso é péssimo, é Bitcoin e Ethereum. Se você achar uma plataforma pagando isso em Bitcoin e Ethereum, corre, porque ao contrário de tudo, eles pagam na moeda. Então, você não vai receber em real, você não vai receber em dólar, você vai receber em Bitcoin. Ainda. Ou você vai receber em Ethereum. Exatamente, perfeito. Nosso objetivo sempre, pelo menos eu, falando acumular por mais mim, bitcoins. Posso falar por nós? Pode falar por nós. É acumular mais bitcoins e mais Ethereum ao longo da vida aí. Com certeza. E aí agora a gente pula para as piscinas de liquidez, ou pools de liquidez, né? Que aí é justamente a melhor analogia, é sempre a gente pensar numa casa de câmbio. Então, antigamente, as pessoas iam, até hoje, né, principalmente em aeroportos, vão até uma casa de câmbio com os seus reais, dólares e euros, trocar ali as suas moedas. A casa de câmbio cobra um spreadzinho, uma taxazinha, e ganha fazendo essas operações, intermediando essas operações. Dentro do mercado cripto, a gente também tem plataformas descentralizadas que operam da mesma forma, só que regido por um contrato inteligente. Desta forma, quem provê a liquidez para quem quer sair na outra ponta, por exemplo, tanto quanto Bitcoin quanto Ethereum, será nós, os fornecedores de liquidez. E aí a gente vai somando um yieldzinho a cada troca e vai gerando renda. E, como você bem comentou, renda naquela moeda que a gente está fornecendo liquidez. Então, se a gente constrói uma piscina de Bitcoin e de Ethereum, significa que ganharemos nessa moeda. O que, para mim, na minha ótica, principalmente neste momento de mercado, é extremamente positivo. Poxa. Eu acho que não existe forma melhor da gente conseguir exponencializar. A gente já tá com a exponencialização, vamos dizer assim, no mínimo, gente. Aí eu tô falando como Luiz analista aqui, o Felipe depois pode falar o alvo dele. Mas no mínimo, para mim, nesse ciclo Bitcoin, nesse preço que tá hoje, a $60 mil, ele dobra. No mínimo. Tá? No mínimo. Sendo conservador, né? Concordo. Ele dobra. Então, imagina tu conseguir acumular um maior número de Bitcoin. E aqui a gente vai falar sobre outras moedas que podem fazer 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas imagina tu tá numa moeda ali, receber naquela moeda, sabendo que aquele valor que tu tá recebendo hoje, talvez daqui a 12, 14, 16 meses ela possa vir a dobrar. Pensa nisso aí, tira da tua caixinha o CDI, 100% do CDI. A gente é suspeito para falar disso, né? Mas sem dúvida, por exemplo, 3,5% em Ethereum, se o Ethereum dobrar, triplicar, né? Significa que é muito mais. E ainda que cripto é cotado em dólar, e a gente tá vendo o dólar aí, né, com relação ao real. Quem chega primeiro? O dólar a R$6 ou o Bitcoin a $100 mil? Essa eu acho difícil, eu acho que eu tô agora mais no dólar a R$6. Comenta aí, tá? Comenta aí o que é que vocês acham que chega primeiro, aproveitando aqui para fazer o adendo que se vocês estão gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like de vocês, se inscrever no canal e, muito importante, ativa o sininho, porque nem todo mundo está recebendo o vídeo, tá? Então ativa o sininho, se inscreve, deixa o like aqui e comenta quem vai chegar primeiro, Bitcoin a 100 mil ou dólar a R$6. Mas eu prometo que eu não vou mais interromper e dar uma de Faustão.
E concluiu o raciocínio do Felipe. Não, que é isso. Mas voltando então às piscinas de liquidez, a gente entendeu fazendo aquela analogia com relação às casas de câmbio. O legal das piscinas de liquidez é que lá a gente tem autonomia para criar qualquer tipo de estratégia. Exato. Então, por exemplo, a gente pode surfar, criar uma estratégia, por exemplo, em 2 paridades. Aqui a gente sempre trabalha com 2 paridades, como uma casa de câmbio trabalha com real e dólar, dólar e euro e assim por diante. No mercado cripto também sempre 2 paridades. No meu caso, aquela que eu acho mais interessante, principalmente para quem está começando, é o Bitcoin com Ethereum, é o feijão com arroz. Porque o risco dessa estrutura é justamente você ficar 100% alocado em um único lado. Só que se você já é um investidor de criptomoedas, muito provavelmente você já investe em Bitcoin e em Ethereum. Se seguir a carteira recomendada, provavelmente o arroz com feijão tem. Como eu sempre digo, quem não tem, bota o pi aí, galera, mas quem não tem Bitcoin e Ethereum tem que entendeu? Tem que ter o alicerce do seu portfólio, tá bom? Concordo plenamente. E aí, por exemplo, nessa estratégia, o risco, basicamente, é o risco do protocolo, mas a gente utiliza o protocolo mais seguro da atualidade. A gente pode falar quais são os protocolos? O que eu uso, o que eu acho que o Felipe também usa, Luísa, uso 2, tá? Da Pancake e o da Uniswap. Perfeito. Tem um extra aí que eu acho também bem interessante, que é o da Trader Joe, por exemplo, que paga bem também. Gente, eu já tive uma apaixonite, eu não vou fugir do assunto, mas eu já tive uma apaixonite muito grande pelo ecossistema Avalanche. Eu também já ganhei muito dinheiro com essa. Eu fico torcendo por ele, sabia? Eu tenho um pouquinho de Avax até hoje na carteira. Então, eu também tenho, minha fezinha, mas eu torço muito. É a fezinha, né? Eu também. É a fezinha, porque eu acho um puta protocolo injustiçado. E tudo mais. É um protocolo injustiçado, vamos dizer assim. Eu acho. E o Trader Joe seria a Uniswap da Avalanche, por exemplo. Pra mim, era a fezinha de Joe. Eu tô falando sobre token aqui, mas assim, a fezinha de Joe também tá lá, gente. Joe enfim, a Trader Joe. O token é JOE, né? Mas aí não é uma recomendação. A plataforma é boa, mas não necessariamente significa também que é um bom investimento. Exato. E aí, então, voltando, essa é uma estratégia, Bitcoin com Ethereum, não tem erro, você provavelmente já investe nessas 2 moedas. Unir essa estratégia vai colocar renda extra recorrente na tua carteira, que funciona, por exemplo, como uma renda passiva. Como eu estou 100% em cripto, eu acabo tirando eventualmente quando preciso, e eu tento não precisar muito, justamente para ir acumulando cada vez mais ali dessas estruturas. E aí, falando dessa renda que volta, vamos dizer assim, para o mercado tradicional, a gente consegue também montar estruturas com as stablecoins do mercado cripto. Então, a gente que não quer correr todo o risco da volatilidade, a gente pode montar como, por exemplo, Bitcoin com dólar ou dólar com dólar, né, as stablecoins, e inclusive colocar em prática a terceira estratégia, que é fazer um DCA automático. Então, imagina a gente unir o melhor dos 2 mundos, que é a valorização com renda, e ainda colocar a cereja do bolo, que é com relação a você ir fazendo isso de forma automatizada enquanto o preço vai corrigindo. Então, por exemplo, nas suas análises ali matinais, você sempre acaba dando uma olhadinha com relação ao melhor momento de compra, com relação a gráfico. Então, ali a gente consegue encontrar alguns suportes e resistências. Imagina que você consiga deixar de forma automatizada e comprando até chegar naquele preço e aí gerando ainda taxa a cada transação que for acontecendo. E existe transações que vão acontecendo a cada validação de bloco. Por exemplo, na rede Ethereum, que se eu não me engano é mais ou menos 15 segundos, né? 12 a 15 segundos. Então, a cada 12 a 15 segundos, cai uma taxinha, cai um dividendozinho ali. Pinga ali. Pinga não precisa esperar o resultado do trimestre para pingar ali, tá bom? Não estou alfinetando, estou sim. Mas só está deixando ciente, só estou deixando você ciente. Que é renda 24/7, você pode sacar qualquer dia da semana, qualquer horário, e a liquidez é global. Então, quando a gente faz os empréstimos, por exemplo, a gente está negociando e emprestando com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso é bem incrível quando a gente para pensar desta forma, né? Sim, sim. Então, assim, falando sobre pool de liquidez, a gente deu um gostinho para vocês. Eu acho que dá para a gente fazer até uma série aqui no canal, sabe por quê? Porque, assim, o vídeo ficou muito melhor do que eu imaginava. Tá, Felipe? Feliz, então, assim, falando sobre outras formas de renda, eu acredito que o próximo vídeo que o Felipe vai aparecer aqui é explicando para vocês como montar, tá bom? Uma pool de liquidez. Perfeito, combinado.
Felipe, muito obrigada. Eu que agradeço, pelo Luísa. teu vídeo. Eu acredito muito que dá para vocês exponencializarem o que já é exponencial. Parece como é que... Eu sei a palavra que você quer falar, mas me fugiu. Pleonasmo. Isso, perfeito. Parece pleonasmo, mas dá para você fazer o dinheiro do dinheiro. Isso. Tá? Então, eu acredito muito que o Felipe vai trazer muita coisa legal aqui para o canal, para vocês, tá bom? Então, não esqueça, se você lá no meio do caminho esqueceu, não esquece, Felipe, com as tuas redes, por favor. É Felipe.Martorano em basicamente Em qualquer tudo. coisa. Beleza. Exatamente. E eu vou deixar na descrição aqui também. Sigam o Felipe para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, tá bom? Obrigada de novo Eu pela que agradeço tua presença. mais uma vez, viu, Luísa? Tá, Muito gente? obrigado. E espero vocês no próximo vídeo do canal.